Irmãos, assista comigo a mais um testemunho impactante que eu tenho certeza que o final dele vai falar com você. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Orações do Dia a Dia. Eu já quero te pedir, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas e se você quiser apoiar esse trabalho, torne-se membro aqui do nosso canal. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Crente Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Não saia daí, o final desse testemunho vai falar com você. Vamos ver o vídeo. Quando a minha mãe engravidou, né, o meu pai ele não quis aceitar. E ele fez de tudo para que a minha mãe abortasse, porém ela, de alguma maneira, ela conseguiu seguir com a gestação, né? E Satanás ele tem tentado contra a minha vida desde o ventre. A gente até faz muita piadinha lá em casa entre eu e meus irmãos, porque o médico marcou o meu nascimento, né, para novembro de 1977. E passou novembro, passou dezembro, chegou janeiro de 78 e eu não tinha nascido ainda. Meu Deus. E aí as pessoas começaram a cobrar da minha mãe, vai no médico, porque já tinha, o médico na última consulta dela tinha falado, agora a nenê vai nascer, tal, né, só esperar. As mães entendem como que é. E como passou, né, passou 2 meses e nada de dar sinal, aí ela resolveu, em janeiro, dia 10 de janeiro de 1978, ela foi no hospital. Na realidade, ela foi no consultório médico, e quando o médico viu ela chegando, o médico tomou um susto, né, e falou pra ela que a criança estava morta no ventre dela. E ela falou, não, doutor, não tá morta, não, tá, porque era pra essa criança ter nascido já 2 meses atrás, tal, vou te internar agora. E mandou ela pro hospital, ela saiu do consultório ali, sozinha, com 2 crianças que estavam com ela, que são meus irmãos mais velhos, foi pra casa ainda pra levar os meus irmãos pra uma tia cuidar, pra depois conseguir voltar pro hospital. E aí ela voltou pro hospital naquele dia mesmo, no dia 10 mesmo de janeiro de 78 eu nasci, e o meu pai tava em viagem, ele tava pra Santos viajando, né, tava pra praia, e a minha mãe lá, né, sozinha. Meu Deus. Enfim, e quando ele chegou, falaram pra ele, né, a nenê nasceu, tal, porém ela tem cabelo enrolado. E ele não Aí quer. ele não queria porque eu tinha cabelo enrolado. Aí ele falou, não vou ver. A gente ri com isso, mas pensa a situação da minha mãe na época, né? Então assim, a gente agora, depois de adulto, a gente sempre faz piadinha com a situação, mas pra ela, uma mulher sozinha, ali ele falou que ele não ia ver a criança Ele não aceitava. não, porque se tivesse cabelos enrolados, não era a filha dele e tal. E não foi no hospital me ver, não foi buscar minha mãe. E quando eu voltei, né, a minha mãe voltou do hospital para casa, a irmã dele convenceu ele, ó, vá, entra lá, vai ver a criança, se parece com a nossa mãe, né, que era a minha avó paterna, né? Minha tia convenceu ele de me conhecer. E aí, como ela falou que eu parecia com a mãe dele, ele aceitou e aí foi assim, mudou, ele ficou super feliz, né, e tal. Só que assim, o meu lar era totalmente disfuncional, você já vê por aí. Meu pai traía a minha mãe, e isso era muito natural para eles. Então assim, era muita traição dentro de casa, com isso vinha muita agressão, não só física, mas era agressão verbal também, era psicológico. Meus irmãos, que são mais velhos do que eu, sofreram muita agressão psicológica ali com meu pai, agredindo fisicamente a minha mãe, agredindo os meus irmãos. E comigo ele era diferente. Ele cuidava de mim com mais zelo, ele se dedicava. Então, assim, pra mim, o meu pai era o meu herói. Sim. Porque ele fazia tudo pra me agradar. E só que ali as brigas, as situações que minha mãe vivia dentro de casa, a minha mãe começou a buscar refúgio. Ela queria encontrar paz. Ela queria encontrar alguma coisa que solucionasse o problema que ela vivia. O problema ali conjugal, toda a situação que ela vivia. E ela começou a buscar isso no ocultismo. Ela começou a se envolver com práticas de ocultismo mesmo, frequentava lugares, até que ela montou um altar dentro de casa, né? Na realidade era um quartinho fora, né? Um cômodo fora da casa. E ali ela montou o altar, tinha um altar onde ela fazia as oferendas, que foi aonde eu comecei a tomar as bebidas
que era das- oferecida, Meu né? Deus. Então tinha as taças, né? Aquelas taças vermelhas, Você né? tinha quantos anos? Eu tinha Criança. 5 Meu anos de Deus. idade, mais ou menos. Sim. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Acho que quando ela começou, eu tinha mais ou menos uns 5 anos. E ali eu bebia a champanhe, que era posta nas taças, porque eu achava bonito. Os copos de cachaça mesmo, que ela colocava ali, eu ia lá e tomava as bebidas. E isso tudo eles olhavam assim, como se fosse algo normal. Meu Tá Deus. tudo bem. E seu pai? O meu pai, ele Não não ligava. interferia, não ligava, né? Ele continuava assim. Era assim, ó. Eu sempre ouvi, eu costumo dizer assim, ó. Eu sempre ouvi minha mãe dizendo assim: esse homem tem que morrer, esse homem precisa morrer. Eu ouvia ela falando muito isso. E isso me incomodava muito porque eu era muito apegada com meu pai. Sim. Mas era assim: quando meu pai chegava dentro de casa, o ambiente se tornava outro. Todo mundo ficava acuado, meus irmãos, a minha mãe. Tinha que tomar cuidado com o que falava, como ia agir, porque às vezes ele entrava e do nada ele virava a mesa, ele quebrava as coisas todas dentro de Violento, casa, no caso. muito, muito violento. Na época, a minha irmã tinha uns 15 anos mais ou menos, e a minha irmã entrava no meio, e ele acabava agredindo ela também. Quando ela foi atrás fazer essas práticas, ela pensava o quê? Que ia restaurar o casamento? Eu acho lá? que ela buscava por paz, sim. Entendi. Ela queria encontrar paz, ela queria uma direção, era isso que ela buscava. E na vida financeira também, porque meu pai, apesar dele trabalhar numa empresa boa, ele tinha um salário bom, porém, ele não trazia recurso nenhum para casa. Então, assim, a minha mãe precisava se virar sozinha. E, então, eu vejo assim, que ela buscava não só a paz, mas também uma mudança de vida, literalmente. E, então, assim, meu pai não interferia para ele, aquilo que ela fazia, Sim. não atrapalhava ele em nada. E assim, e a gente via em casa, aparecia espíritos. Eu me lembro que à noite, quando eu tava dormindo, tinha sempre um menino que aparecia na porta do quarto e ele ficava olhando assim e me dava tchau. Inclusive, na minha cabeça, era um primo meu que tinha falecido. Entendi. Eu achava que era ele, que aparecia na forma dele. Sim. Que era um adolescente que tinha falecido, que era primo meu. Não só eu, mas meus irmãos viam ele caminhando no quintal. Meu Deus. Quando o meu irmão desobedecia, o meu irmão era adolescente, tinha uns 12, 13 anos, ele desobedecia a minha mãe falava assim: o marinheiro vai te corrigir. E você podia ter certeza, naquela noite, Nossa. ele aparecia em casa. Então, assim, pra gente aquilo, na nossa cabeça, aquilo era algo natural. Sim. A gente nem via como algo sobrenatural, principalmente eu. Acho que pela idade que eu tinha, aquilo era muito natural. Então, assim, eu cresci dentro, assim, desses ambientes, sendo consagrada, né? Eu falava muito palavrão, eu era muito assim. Então, assim, a minha mãe me levava para tomar banho disso, banho daquilo, consagrava eu a isso, aquilo. Meus 2 irmãos mais novos do que eu, porque Sim. depois ela teve mais 2 filhos, ela consagrou eles antes mesmo de nascer, o nome deles, inclusive, ela Sim. colocou o nome de consagração neles. E era assim. E chegou um determinado momento que a vida financeira da minha mãe era tão escassa, a gente passava tanta dificuldade, ela não podia trabalhar porque meu pai proibia ela de sair de casa, trabalhar, que ela começou a praticar coisas ilícitas, né? Ela começou a vender drogas. E ali eu ajudava a embalar. Você ajudava? Sim, pequenininha. Eu ajudava ali na Mas não embalagem. tal. sabia o que era Não. também? Na realidade, não. Pra mim, aquilo Sim. tudo, eu nem sabia que aquilo era ilícito, né? Sim. E foi nesse ambiente que eu cresci. Foi nesse ambiente de droga, de traição, de violência. E no final não trouxe paz, não trouxe Não, nada, né? nem- O que ela foi procurar lá no ocultismo não trouxe nada. Piorou mais Piorou ainda. mais a situação. Posso Meu dizer Deus. com certeza. Era cada vez mais se afundando, literalmente, cada vez mais perturbação, porque daí, né, começam as perturbações mesmo, a escassez aumentou mais ainda, a violência aumentou mais ainda. Então, assim, não tinha nada daquilo que ela Sim. buscava. Então você começou a embalar lá as drogas para vender, junto Sim, com ela, eu né? junto com ela. E aí tinha umas sementinhas lá no meio das drogas. E eu pegava aquela sementinha, eu colocava na boca, mastigava. E pra eles isso tudo era normal. Meu Deus. Ninguém me corrigia, ninguém falava pra mim que aquilo não podia. E foi assim que a vida foi tocando. Sim. Quando
um irmão meu mais novo, que é mais novo que eu, ele teve um problema de saúde muito sério. E os médicos desenganaram ele. Falaram pra minha mãe que ele ia ter que passar por uma cirurgia, mas a chance de sobrevivência dele era mínima. E eu me lembro que naquele dia ela saiu do hospital com ele, eu tava junto, tava eu, a minha mãe, a minha irmã e ele, pequenininho, e a minha mãe falou assim, eu vou lá na igreja dos crentes. Foi o primeiro contato com uma igreja evangélica que eu tive. Ela falou assim, eu vou lá na igreja dos crentes, foi esse termo que ela falou. A minha irmã falou assim, vá sozinha, porque eu não entro num lugar daquele. E ela falou, tudo bem, eu vou sozinha, porque senão eu vou perder meu filho, eu sei que ele vai morrer. E a minha mãe foi. Chegando lá na porta da igreja, a mãe do pastor veio encontrar com ela. Veio encontrar com ela e falou assim, minha filha, você veio. Como se ela já conhecesse minha mãe, como se ela já estivesse esperando. E recepcionou a gente entrou. No final do culto, o pastor ungiu meu irmão. E realmente, meu irmão foi curado naquele dia. Deus, graças a Deus. E aí a minha mãe começou também a ir para a igreja, só que ela continuava com as práticas. Ah, sim. Continua as Ela práticas. continuou da mesma situação. E ali foi caminhando, só que quando eu tinha 9 anos de idade, eu sofri um abuso. Eu sofri um abuso do meu pai. Ali eu acho que foi aquele momento que o meu chão desmoronou. Ali é como se a minha vida foi ali foi um divisor de águas. Porque, para mim, independente da situação que a gente passava, de toda a escassez, de todas as brigas, de todas as práticas que acontecia ali no meu lar, eu via traição, eu via engano, eu via muita coisa ruim ali. Mas para mim estava tudo bem. Só que, na realidade, quando alguém toca numa criança, independente dela não entender claramente o que está acontecendo, a gente sente, porque eu posso dizer para você que aquilo ali é algo que não é físico, é uma dor de alma. Sim, sim. É algo que vai tão profundo na gente que não tem explicação. É por isso que eu falo para você. E era a pessoa, Jamile, que eu tinha como um herói. Ele era o meu herói, né? Ele era o meu super-herói. Independente do que a minha mãe falava, independente do que meus irmãos falavam, porque todo mundo tinha medo dele, todo mundo falava dentro de casa muito mal dele, apesar que as pessoas da rua gostavam muito dele. Ele era um homem, assim, muito honesto, tratava todo mundo muito bem lá fora. Né? A reputação dele lá fora era impecável. E era essa a visão que eu tinha dele. Mas naquele dia ali, tudo pra mim desmoronou. Ele era o meu refúgio. Eu não tinha muito contato com a minha mãe, eu nunca tive muita intimidade. Minha mãe era uma pessoa, assim, bem seca. Ela não era uma pessoa que me batia, me agredia, não, nada disso. Mas ela era uma pessoa calada, uma pessoa que não demonstrava amor. Hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu vejo que foi devido a todos os traumas que ela viveu, ela se fechou. Sim. E ele não, né? Ele me dava atenção, ele era que cuidava ali. E ali pra mim desmoronou tudo. Aquela pessoa que estava sempre próxima de mim, eu comecei a me esconder, tentar me esconder. Porque depois que ele fez isso, ele estava sempre tentando me procurar de uma forma diferente. Tocar em mim de uma forma diferente. E aquilo era muito assustador, sabe? Só uma pessoa que passou por um trauma de abuso sabe do que eu tô falando. Aquilo é muito assustador, é muito nojento, é muito, sabe? É algo assim que... E eu tentava me esconder dentro da minha própria casa. Que eu tentava evitá-lo de toda maneira. Não tive coragem de falar pra ninguém e ninguém percebeu também. Você não contou, então? Não contei. Não contei pra ninguém. E os dias foram se passando. E eu fui se tornando mais rebelde, mais agressiva. Eu me tornei uma menina muito agressiva. E os abusos continuou ou parou naquela... Foi uma vez só que ele sim. chegou a abusar e depois das outras vezes que ele tentou, eu sempre consegui. Escapar. Porque eu não fiquei mais perto. Eu não ficava mais perto. Sim. Eu tinha um irmãozinho que eu arrastava ele comigo. Eu me agarrei nesse irmão até hoje, a gente é muito unido. Sim. A gente é muito apegado. Ele pra mim é mais do que um irmão até. E aquele meu irmão foi o meu escudo protetor. Porque assim, eu me agarrei tanto nele, porque eu sabia que perto dele, ele não ia tocar em mim daquela forma mais. Sim. Por mais que ele tentasse, ele Você tentou... encontrava segurança no seu irmão, Exatamente. né? Tipo assim, eu tô segura com ele. Sim, Ele eu não vai podia me ficar tocar. sozinha. Sim. E ali eu comecei a correr, a evitar, a procurar ficar longe, porque eu já não tinha mais aquela visão dele de antes. Eu já sabia que ele era mau. Eu nem entendi o que ele tinha feito direito, vamos por Mas você assim. sentia. Mas eu sabia que aquilo era ruim. Sim. Aquilo me fazia mal. E aí eu fui ficando
rebelde, sabe? Uma menina agressiva, muita confusão na escola, muita agressão com outras crianças. Fui expulsa de várias escolas por agressão física. Eu descontava, vamos pôr assim, que eu descontava a minha raiva nas outras pessoas, né? Era uma maneira de me proteger, era uma maneira de não deixar ninguém fazer mal comigo. Então, assim, eu me tornei uma pessoa muito agressiva. E a adolescência foi piorando. E eu fui me envolvendo com o ocultismo também. Porque, assim, eu achava que aquilo ia me fortalecer. Eu achava que o ocultismo ia me trazer uma fortaleza que eu não tinha, que ia me proteger de alguma forma. E aí eu comecei também a me envolver com o ocultismo. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive um ataque epilético na escola. Porém, eram possessões, né? Eu tive uma convulsão na escola, fui levada para o hospital, a própria escola me levou para o hospital. E a partir daí, eu comecei a ter... Só que daí a gente vai procurar e os médicos não achavam, fizeram vários exames no cérebro, não tinha nenhum problema e tal. E aí... Tinha uma vizinha minha que era evangélica e ela começou a orar pela minha vida, começou a buscar. Toda vez que ela orava, eu manifestava. Às vezes eu manifestava lá na minha casa, minha mãe corria chamar ela com o esposo dela para expulsar. E eu comecei a procurar naquilo que eu entendia ser o certo. Não na igreja, não em Jesus, mas eu fui procurar em outro lugar. E quando eu fui ali, eu me lembro até hoje, numa sessão que eu estava, um médium sentou lá na cadeira, eu coloquei a mão na cadeira, né, pra gente tentar descobrir da onde vinha, e eu tive duas respostas ali, né? Uma foi que era um espírito de um tio meu que havia falecido, né? Que veio falando como se fosse ele, que estava tentando me proteger, porém tinha um muito mais poderoso que ele que não estava deixando ele me proteger. E aí esse tal poderoso manifestou também muito agressivo, falando assim com uma voz assim, querendo me pegar, e aí, né, eles não deixaram aquela coisa toda. E aí ele falou na boca dele que eu era dele desde o ventre. E eu precisava aceitar me desenvolver e trabalhar com ele. Se eu não trabalhasse com ele, ele ia continuar afetando o meu corpo físico, que eram as convulsões que eu tinha. E aí eu comecei uma guerra espiritual. Eu ia receber oração, eu ia receber paz, eu ia receber... Isso é um monte de coisa que eles prometem, né? É aquela coisa. Eu tava no mesmo rumo que a minha mãe, procurando tudo. Você ia sozinha ou sua mãe ia com você? Não, eu ia sozinha. Sozinha? Eu ia sozinha. Você A não minha ia, mãe sua mãe? continuava. Minha mãe continuava indo na igreja. Continuava indo na igreja, porém, Praticando o que era errado também ainda. buscava refúgio em outros lugares também. Então, assim, tava na igreja, mas também tava buscando refúgios em outros lugares. E aí depois eu teve uma época que eu me afirmei, comecei a ir pra igreja, porque eu vi que não ia ter jeito, eu tava cada vez pior fisicamente falando, eu comecei a ficar doente, fiquei muito doente, fiquei acamada. E aí foi os irmãos começaram a ir em casa, orar por mim, e Deus restaurou a minha saúde. E só que assim, eu não permaneci. Deus fez o milagre, mas eu não permaneci. Eu brigava muito com meu pai, brigava muito com ele dentro da casa da minha mãe. Eu tive meu primeiro filho quando tinha 18 anos. E era assim, eu conhecia a Cristo, Jamile, de ouvir falar. Eu sabia que ele tinha morrido numa cruz, eu sabia quem ele era de ouvir falar. Eu não tinha experiência. Eu não sabia, eu não conhecia ele de intimidade. Eu costumo dizer que antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu sei o que é andar com ele. Hoje eu sei quem ele é de verdade. Mas nessa época, eu ouvia falar. Aí eu fui procurar, aí eu fui pra igreja, né? Aí eu fui e Deus restaurou a minha saúde. Mas você não continuou, né? Mas eu não continuei. Eu saí novamente, depois que eu tive meu filho, eu fui embora de Limeira, né, que eu sou de Limeira, eu saí de Limeira e fui embora para São Paulo. Fui viver lá. E olha, depois disso, eu me envolvi com mais coisa errada ainda. Com mais coisas erradas. Você fez sozinha? Sozinha. Só com seu filho? Sozinha, sem ele. Eu deixei ele com a minha mãe. Sim. E eu fui sozinha e daí eu me envolvi com tudo que você possa imaginar. Me relacionei com mulheres, sabe? E assim, e aí eu me envolvi, sabe, em relações assim, em relacionamentos errados, abusivos, que só me destruíam. Na realidade, eram coisas assim que me levavam cada vez mais pro abismo. E assim, só que assim, eu tinha tanto prazer de fazer coisa errada, pra você entender. Porque assim,
pro meu pai, a gente tinha que manter as aparências. Sim. Porque a gente tinha, até mesmo dentro de casa, precisava manter as aparências, né? Que ele era um homem bom, correto, a família tem que ser obediente, tem que ser, a esposa não pode trabalhar fora, tem que ser tudo certinho. Sim. Cada vez que eu fazia alguma coisa que eu sabia que eu estava afrontando aquilo que ele acreditava ser errado, eu achava que eu estava afrontando ele. Eu achava que eu estava prejudicando ele de alguma forma. Eu estava me envenenando, tomando no meu próprio veneno, porque eu nutria por ele um ódio muito grande. Sim. Porque, assim, cada dia que passava parece que eu odiava mais ele ainda. Porque, assim, quanto mais eu afundava, mais eu colocava a culpa nele. Sim. Porque eu falava assim, se não tivesse acontecido isso lá atrás, eu não teria feito tal coisa que levou tal coisa. Você tá entendendo? Sim. É um abismo que vai puxando o outro, sim, mas a responsabilidade eu jogava nele. Eu não assumia assim, poxa vida, eu podia ter escolhido uma vida diferente. Isso. Não. Eu preferia acusar ele e fazer de tudo para afrontar. Sim. E me envolvi com tudo. Porque, assim, é uma coisa que vai puxando a outra. Sim. Você frequenta os lugares que isso tudo é normal. E aí você vai se envolvendo. É como você vai se enrolando, sabe? Só que daí o inimigo vai envolvendo a gente. Sim. Ele vai cegando a gente de uma forma que aquilo tá tudo bem. Eu não tô fazendo nada de errado, né? Ah, tá tudo bem, isso é normal. E aí você vai se afundando cada vez mais. E aí quando eu fui para São Paulo, eu também comecei a fazer e andar com pessoas que faziam coisas ilícitas. Mas eu costumo dizer assim, Jamile, tudo coopera para o bem, né? Mesmo quando a gente não teme a ele. Deus, ele sempre, eu costumo dizer assim, ó, Deus, o amor de Deus, ele tem altura, largura e profundidade. É muito lindo o amor de Deus, mas o que mais me move é essa profundidade, que ele é capaz de ir lá no abismo buscar a gente. Isso. Sabe? Independente dos meus pecados, independente de tudo que eu vivi, sabe? Eu tenho uma frase no meu livro que eu escrevi, que é assim, ó, não julgue o adulto sem conhecer a criança que ele foi. Porque quando a gente olha para um ser humano que está totalmente sujo, envolto ali, se rolando na lama, a gente tende a julgar. Poxa, podia ter feito diferente, por que não escolheu agir diferente? Mas o amor de Jesus é tão lindo que vai lá. Ele não tem essa visão que eu e você temos de julgamento. Não, ele vai lá. E as pessoas falavam muito isso para minha mãe. Porque nessa época, a minha mãe estava indo para a igreja, porque a minha irmã se converteu, aí a minha irmã começou a ir, aquela irmã que falou que não entrava num lugar desse. A minha irmã começou a ir, a minha irmã começou a buscar sozinha pela família. A minha irmã foi a primeira a se converter mesmo. Porque assim, você tá na igreja não quer dizer que você está em Cristo, né? A gente tem que saber fazer essa separação. Eu tô na igreja, mas eu tô em Cristo? Isso. E a minha irmã, ela foi para Cristo mesmo, e ela começou a buscar pela família, depois a minha mãe foi também, e os meus 2 irmãos mais novos também foram para Jesus através da vida da minha irmã, e eu tava no mundo ainda. E eles começaram a buscar por mim. Só que as pessoas falavam pra minha mãe, irmã Lena, não ora mais não, só volta no caixão. Era essa sentença que as pessoas, até mesmo os da fé, muita gente orou por mim, muita gente. Quando eu me converti, fui sair de São Paulo, que eu tava morando em São Paulo, eu falei assim, eu preciso sair daqui, eu preciso voltar pra Limeira, porque senão eu não vou permanecer. Porque lá eu tinha muita coisa fácil, eu tinha muitos acessos. Eu voltei pra Limeira, muita gente me conhecia, eu tava no caderninho de oração de todo mundo. Aí, só que tinha algumas pessoas que falavam pra minha mãe, para de orar, irmã Lena, sua filha só volta dentro de um caixão. Meu Deus. Já tinham me dado uma sentença. Mas o amor de Jesus é como eu falo, ele vai lá no mais profundo abismo. E eu tava morando lá em São Paulo, e Deus determinou o horário, né? O dia e a hora para me resgatar. E eu fui presa. Eu fui presa lá em Osasco, mais especificamente. Eu tava em Osasco no dia que eu fui presa. E eu passei uma noite na delegacia. Quando amanheceu o dia, eu fui levada pro presídio, algemada. O que você fez para chegar nesse... Eu comecei a me envolver com estelionato. A gente começou a se envolver, eu comecei a se envolver com estelionato, falsificação de documento, Sim.
A gente falsificava documentos, para você ter uma ideia. Tinha um canal dentro do cartório, dentro do próprio cartório, onde a gente conseguia reconhecer os documentos. É uma máfia, né? Crime, né? Sim, exatamente. Então, assim, e uma hora ou outra Ia ser pego. ia ser pego. A pessoa que tá no crime, ela tem que ter essa consciência. Não vai ser flores para sempre. Uma hora ou outra, o diabo ele dá, mas uma hora ele puxa o seu tapete. Toma, é isso mesmo. E a minha hora chegou. Mas quando eu olho nesse sentido, eu vejo que foi propósito de Deus. Porque ali, quando eu estava sendo levada da delegacia algemada, atrás lá do camburão, algemada, 6 horas da manhã. Eu me lembro do horário que eu saí dali, 6 horas da manhã. Ali, Jamile, caiu uma ficha. Quem eu estava prejudicando? Será que era o meu agressor? Ali eu comecei a meditar sobre isso. Todo o mal que eu fazia era contra mim mesma. Em nenhum momento eu estava prejudicando o meu agressor. Eu estava vivendo dessa forma. E ali, algemada ali, essa ficha me caiu. Eu entendi ali que o mal era contra mim. Não era contra ninguém. E quando eu cheguei no presídio, eu fui levada para uma cela. Cada cela tem um dono. Toda cela tem um dono. E a cela que eu fui levada tinha uma dona, né? Que no caso era um presídio feminino. Então ali, a dona da cela, ela era pastora ali no presídio. Ela se converteu ali. E ela ensinava, ela fazia culto ali. Ela tinha sido condenada a 21 anos por homicídio. Ela tinha sido condenada por homicídio. E quando eu cheguei ali na cela dela, ela me abraçou, ela me trouxe para perto, ela cuidou de mim, ela me discipulou. Para você ter uma ideia como que Jesus... Gente, ele é tremendo. Todo mundo que chega num presídio, que quando é preso, o primeiro dia que você chega, você vai limpar a cela. Você vai limpar a cela. Você vai passar por um castigo ali de adaptação. Se eu falar para você que eu nunca limpei uma cela, ela cuidou de mim, ela não deixou eu fazer nada. E ela falava comigo, ela falava assim, Mara, porque me chamavam de Mara, a família e tudo, e eu me apresentava assim. Ela falava assim, Mara, Deus tem uma obra na sua vida. Você vai sair daqui e você vai ver só Deus, o que Deus vai fazer. E ela falava comigo ali. E assim, Jamile, ela me apresentou um Jesus totalmente diferente daquilo que eu conhecia. Por isso que eu falo que aquilo ali foi marcado por Deus. Porque ele quebrou todas as barreiras, ele entrou assim, de uma forma no meu coração que nunca tinha sido antes. E ali eu me entreguei. Naquele lugar eu me entreguei de verdade. E eu não me entreguei para poder sair dali. Eu não me entreguei ali para fazer uma barganha com ele. Foi algo diferente. Aí eu fiquei ali, o advogado conseguiu me tirar para responder em liberdade. Eu fiquei alguns dias presa e saí para responder em liberdade porque eu era réu primário. Eu era réu primário, então eu saí para responder em liberdade. Só que quando eu saí, eu não queria mais aquela vida para mim. Quando eu saí dali, eu falei, eu vou embora para Limeira e eu vou para a Igreja Verde. Mas daí você podia sair, então, para outra cidade, não tinha problema. Na realidade, tinha. Na realidade, eu não podia, porque estava no fórum lá, tem aquela... Mas se eu ficasse ali, eu não ia permanecer. Porque eu iria ficar no mesmo ambiente que eu estava antes. Continuar de novo? Sim, eu acredito que sim. Porque, Jamile, a amizade tem uma influência na vida da gente forte. Não adianta a gente falar que, não, eu vou lá para pregar para meus amigos. Olha, a gente tem que ter certeza do ambiente que a gente vai frequentar. Principalmente, hoje não, hoje eu tô madura, né? Mas na época, eu tinha acabado de conhecer Jesus. Eu sabia que qualquer coisinha o diabo ia me arrastar de volta. Te influenciou as amizades, né? A seguir esse caminho aí de errado, né? Ali, eu sabia que se eu ficasse ali, eu ia acabar me envolvendo de novo. E talvez não ainda demorasse muito. E eu nem sei aonde eu estaria, se eu estaria viva ainda hoje. Você foi ir para outra cidade, mas daí você continuou como se fala, ser julgada ainda. Sim, o processo do julgamento continuou. Correndo o processo, mesmo eu morando em outra cidade, aí fez a petição, tudo, e eu
Quando eu cheguei na cidade da minha mãe, aí eu falei pra ela assim, eu vou pra igreja dos crentes. Que era assim, né? A gente, quando não conhece Jesus, Sim. tem uma visão totalmente diferente. Eu falei pra ela, eu quero ir lá na Igreja Verde e eu quero ser crente agora. E ninguém acreditava, Jamile. Ninguém. A sociedade me condenava. As pessoas me conheciam, as pessoas sabiam. Elas ficaram sabendo tudo da sua prisão, tudo mais? Não, da Não, prisão Fidel, a princípio sabia. não, né? Porque eu cheguei ali, Ainda então tava no processo, né? sim, aí eles não sabiam ali. Mas tudo que eu já tinha aprontado na cidade, eu tinha um histórico já, Sim. entende? Eu já tinha um histórico ali. Só quero esclarecer. Deu tudo certo? Você foi liberta dali, né? Tomou a liberdade ali, né? Da prisão. Você não voltou mais, deu tudo certo. Na realidade, eu fui para a igreja, me converti. Fui assim, ó, eu fui pra igreja, aceitei Jesus e comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Sim. Porque eu achava que Jesus nunca ia me perdoar, porque eu achava que meus pecados eram muitos pecados para ser perdoada. Então eu falava assim, se eu for batizado no Espírito Santo, eu sei que ele me perdoou. E aí eu comecei a buscar. E eu recebi o batismo, Deus me deu o dom da palavra, eu comecei a testemunhar, pregar a palavra. Aí veio a resposta do processo. Aí veio o pedido de prisão. E eu já estava em Cristo. Aí veio o pedido de prisão e chegou na casa da minha mãe o pedido de prisão. Ali eu Meu Deus. fiquei assim, e agora? Eu não queria voltar. Sim. Eu não queria voltar. Só que, Jamile, eu não tinha dinheiro para pagar um advogado para recorrer. E aí eu fui buscar em Deus. Eu fui buscar uma resposta. Senhor, se for para mim voltar, o Senhor tem que me preparar. Eu tenho que ter estrutura para isso. Porque no momento, quando eu recebi aquele recado, vamos pôr assim, aquela sentença, eu não estava preparada. Foi algo que desabou. E aí, então, eu fui buscar em Deus e Deus me deu uma palavra. Nesta peleja não tereis de pelejar. Eita. Parar e estar em pé e vede o grande livramento do Senhor. Foi essa palavra que Deus me deu. Não precisou de outra. Eu falei, então, se o Senhor me deu essa palavra, Ele vai fazer algo. O que? Não sei, mas Ele vai fazer. Sim. E aí, naquele dia, era um sábado. Isso foi numa sexta-feira que chegou o processo e Deus me deu a palavra. No sábado, a minha irmã foi numa congregação diferente. Ela foi fazer uma visita numa determinada igreja, Sim. que nem era do ministério dela. Chegando lá, o pregador era um advogado. Eita. Aí a minha irmã falou assim, é o advogado que a Mara precisa. Meu Deus. Terminou o culto, ela ficou lá até conseguir conversar com o pregador. E ela falou assim, doutor, eu preciso da sua ajuda. A minha irmã, assim, contou o caso lá pro doutor. O doutor falou assim, esconde ela até segunda-feira. Aí a minha irmã... A minha irmã falou assim, tá escondida já, doutor. Ele falou assim, então segura. Deixa ela segura até segunda-feira. Segunda-feira eu resolvo isso. Entrei em contato com esse advogado. Ele entrou com um pedido de reconciliação. E ele conseguiu, vou resumir aqui, senão, né, fica muito longo. E ele conseguiu fazer a reconciliação. Ele não me cobrou um centavo para isso. Deus. Ele fez a reconciliação e mais do que isso, a gente não precisou sair de Limeira para ir para São Paulo. Ele conseguiu trazer para o fórum de Limeira para o julgamento ser aqui. Sim. Era para ser 3 julgamentos, eu tive só 3 audiências, Sim. eu tive só 2 audiências, na segunda audiência eu fui absolvida. E assim, foi algo tremendo, porque eu me lembro que no dia da segunda audiência, eu estava com esse advogado lá no fórum, e ele falou para mim, ele falou assim, irmã, fique em paz. Eu falei, eu tô em paz, doutor. Eu tô em paz. Ele falou assim, irmã, você consegue sentir a presença de Deus? Eu falei, sim, doutor. Ele falou assim, então fique em paz, isso daqui é somente pra glória de Deus. E foi pra glória de Deus. Glória a Deus. Ele conseguiu, eu assinei 2 anos de carteirinha, né, na conciliação, no pedido que ele fez, ele se comprometeu a 2 anos de carteirinha, então assim, eu assinei 2 anos de carteirinha e saí livre. Só que daí nesses 2 anos eu fiquei com algumas restrições que eu tinha que cumprir. Não podia sair depois das 10 da noite, das 10 às 6 da manhã não podia sair, não podia ingerir bebida alcoólica, não podia frequentar bares. Mas isso já era coisas que eu já não fazia mais. Sim. Enfim, mas nesses 2 anos, eu conheci, antes de terminar os 2 anos, eu conheci meu marido, eu conheci meu marido nesse processo todo, vi ele cantando numa igreja, não era nem a minha igreja, nem a igreja dele. Eu vi ele cantando lá e eu falei, eu vou casar com esse cantor.
Porque eu pregava, eu falei, não, eu tenho que casar com esse cantor, porque vai completar meu ministério. Nem conhecia ele. Foi a primeira vez que eu vi ele ali. E depois a gente se conheceu, se aproximamos e, enfim, e nos casamos, né? Nos casamos, ele me acompanhou nesse processo, no meu processo todo. E aí eu engravidei da nossa filha Vitória e estava tudo muito bem. Nós trabalhávamos junto no ministério, éramos dedicados ali na obra de Deus, tudo. E quando eu estava grávida da Vitória, eu estava de 7 meses de gestação. Eu estava orando pela minha família, orando ali sozinha no meu quarto pela minha família. Orei pelo meu esposo, orei pelo meu filho, que eu já tinha, né? Orei pelo meu filho Lucas, orei pela Sabrina, porque o nome que a gente tinha escolhido era Sabrina. Sim. E quando eu falei Sabrina, eu ouvi, Jamile, uma voz audível que falou comigo: esta é a vitória que vem do Senhor. E o quarto se encheu da glória de Deus. Foi algo assim sobrenatural. Eu fui cheia da presença de Deus naquele lugar, mas eu não entendi. Passou o finalzinho da gestação. Quando eu tive a Vitória, faltaram alguns exames para eu fazer. Por quê? O meu marido fez um convênio médico e eu já estava grávida. Sim. Porque ele, né, para eu não ter que fazer o acompanhamento pelo SUS e tal, ele fez esse convênio médico. Faltou alguns exames para eu fazer. E quando a Vitória nasceu, antes de dar a alta pra gente ir embora, porque ela nasceu, parto normal, passei um dia ali, né, de um dia pro outro, ela passou a noite comigo, amamentei ela, Sim, tudo os processos aqui. Sim. tudo certinho. Certinho. Quando foi para dar alta, o médico que ia dar alta percebeu que faltou alguns exames. E então, antes de dar alta, ele pediu esses exames. E aí, daqui a pouco veio lá, uma enfermeira levou ela, e depois veio uma psicóloga, me chamou numa sala e tal, e chamou meu marido em outra sala. E falaram que a Vitória tinha sido encontrado no sangue dela soro positivo. Aquilo, eu não sei nem te explicar qual é a sensação. Aí fez o exame em mim, fez o exame no meu esposo. O dele deu totalmente limpo, não deu nenhum sinal no sangue do meu esposo, mas o meu deu positivo. Naquele dia, Jamile, eu confesso pra você que eu até pensei em tirar minha vida. Passou isso pela minha cabeça, assim. Não por mim, mas pelo mal que eu podia ter causado pra minha filha. Sim. E quando eu olhei para a janela daquele quarto, eu estava num apartamento que tinha uma sacada, assim, uma varanda. Eu olhei para aquela janela pensando isso mesmo. Eu ouvi aquela mesma voz que eu ouvi no quarto, quando eu estava grávida dela. Esta é a vitória que vem do Senhor. Eu não tive dúvida de que Deus faria algo. Ali eu não tive dúvida de que Ele estava no controle de tudo. E aí então eu comecei um acompanhamento comigo e com a Vitória. Logo a Vitória, o sangue dela estava totalmente limpo, né? Nada foi detectável. Sim. Porém, que eu tive que começar um acompanhamento médico, mas eu não aceitava. A princípio, quando eu recebi isso, eu não aceitava. Eu falava, não, né? Não pode. Deus vai fazer um milagre, Jesus vai me curar e eu não quero saber disso. E a princípio eu não aceitava. Mas eu costumo dizer, crente é tudo doido, né? A gente vê lá a mãe de Moisés, né? Não pode ter filho, senão o faraó vai matar os meninos. Ela teve logo 3. Aí não pode ter filho, eu engravidei do Mateus. Só que quando eu engravidei do Mateus, eu falei assim, é agora, Jesus vai fazer o milagre e eu vou amamentar meu filho. Menina, e eu vivia, Jamile, eu vivia. Eu costumo dizer, milagre a gente não explica, a gente só vive. E eu vivia o meu milagre, eu tinha certeza, eu vivia o meu milagre ali, super envolvida na obra de Deus, ali a gente liderava a mocidade, cuidava, evangelizava, fazia culto ao ar livre. Eu lembro que eu estava grávida do Mateus e a gente não tinha carro, a gente não tinha nada, sabe? Não tinha era nem beira. Aí o meu marido pegava carriola, sabe aqueles carrinhos de mão? Sim, Botava uma sim. caixa de som em cima, microfone, e a gente ia no domingo à tarde, aquele solzão, fazer culto ao ar livre, sabe? Evangelizar. E, Muito menina, bom, né? tudo envolvido ali. Eu nem lembrava do meu diagnóstico, menina. Meu Eu Deus. nem lembrava disso. Você não tinha medo de passar para ele? Ou não tinha perigo? Na realidade, gravidez. tinha. Tinha. E ele falava pra mim, não, Deus tá me guardando. Então, é umas loucuras assim de crente. Ah, sim. Mas foi você que quis engravidar ou ele veio assim? Veio assim.
Não, eu falo assim, né? Nossa, Se foi planejado. sim, porque né? assim, Não. for planejado, você não tinha medo de, nossa, eu vou ter, mas ele vai ter o soro positivo. Você não tinha na sua cabeça? ó, na minha cabeça era o contrário. Na minha cabeça, Deus ia fazer um milagre e eu ia amamentar meu filho. Eu tinha convicção, mas tanta convicção disso, menina, Sim. que ali pra mim era até uma neurose aquilo. Doideira mesmo, né? Muito doido. Aquilo pra mim era algo assim que não tinha como dar Você errado. queria ser um sobrenatural de Deus ali. Exatamente. Mais ou menos, eu acho que bem por aí. E aí, menina, foi passando os dias, eu fiz o acompanhamento, Sim, fiz o pré-natal tudo certinho, tomei a medicação que o médico mandou tomar, porque também a gente, né, tem que obedecer também. Aí tomava a medicação que o médico mandou tomar, tudo bonitinho. Aí o médico falou assim pra mim que eu ia fazer cesárea, pra já fazer laqueadura, parará, parará. Mas eu tinha certeza que meu filho ia nascer bem, que eu ia estar bem, que meus exames iam negativar, que eu ia poder amamentar ele. Eu tinha essa convicção, mas o Matheus nasceu e nada mudou. A princípio eu fiquei um pouco, sabe, eu tive que respirar fundo e rever, se colocar, né, se colocar. Só que daí o Matheus estava assim, mais ou menos com uns 4, 5 meses, a gente foi chamado para o Ministério Pastoral. Foi a primeira congregação que a gente saiu para dirigir. Sim. Menina, aquilo passou, sabe, que nem me abalou. Ele não nasceu com soro positivo. Não. Ai, graças a Deus. Não. Mesmo assim, a gente faz o acompanhamento. Sim, né? sim. Eu levava ele cada 6 meses para fazer o exame. Tudo mesmo assim, a gente fez o acompanhamento certinho com ele, Sim. mas graças a Deus, tudo Deu negativo. certo. Aí, menina, passou. Começamos a pastorear a igreja, e aí você começa a se envolver na obra mais ainda. Aquele sonho de menina, né? Porque a gente era jovem. Eu acho que na época meu marido tinha 23 anos. Nossa, novinho. Bem jovem. Então, assim, aí a gente começou a pastorear a igreja Sim. e passou. Eu continuava pregando, orando pelos enfermos, expulsando demônio, como se eu não tivesse nada. Eu vivia o meu milagre um dia de cada vez, crendo no milagre. E aquele sonho que eu tinha de que eu ia ter um filho, que eu ia amamentar, passou e nem me incomodava mais. Na minha cabeça, consciente. Mas aí, passado 10 anos, Vitória já estava com 12 anos, o Matheus com 10 anos. E eu falo pra você, Jamile, eu ficava assim, esperando uma resposta de Deus. Eu queria que Deus falasse. Eu queria que Deus usasse um vaso pra falar comigo. Que Deus falasse comigo na palavra. Que Deus me falasse em sonho. De qualquer maneira, menina, eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria qualquer coisa. Sabe qualquer coisa? Silmara, você vai continuar assim por causa disso, por causa daquilo. Esse é o espinho na carne que vai ficar em você. Menina, qualquer coisa, nem que fosse pra me bater ali. Sabe? Mas eu queria que Deus... escutar a voz de Deus. Eu queria escutar um direcionamento naquilo ali. Sim, sim. Sabe? Só isso. E Deus nunca falou, menina. Nunca falou. E às vezes a gente vai nos cultos assim, né? Que tem uns pregadores assim que Deus usa na revelação profunda, né? E eu falava assim, Deus vai usar esse homem pra falar comigo, Jesus. Deus vai usar essa mulher pra falar comigo. Nunca, 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 nunca. Passou. Estávamos pastoreando igreja já há 10 anos. Menina, eu engravidei da Priscila. Foi um choque. Até porque pela idade que eu já tava. Sim. Eu já tava com 36 anos. Falava, as crianças, os outros 3, todos grandes. O caçula com 10 anos já. Sim. Falava, não é pra mim mais isso. Só que lá no fundinho volta aquela doideira, né? Deus vai fazer. Não, se Deus permitir, só nasce o que Deus quer. Se Deus permitiu, é porque Deus vai fazer. E vai, e vai. E aquilo começou a arder no meu peito de novo. Meu Deus. Menina, e ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente teve muitas experiências com Deus no nosso ministério, na nossa vida, muitas experiências espirituais. Sim. Eu lembro quando eu tava grávida do Matheus, eu tava dormindo, eu ouvi uma voz me chamando na cozinha. Minha casa era bem pequena. Do quarto você já entrava na cozinha. Eu ouvi uma voz me chamando e eu levantei. Quando eu levantei, eu olhei pra cama, Jamile. Tava o meu marido no canto, que ele dormia no canto. Sim. E eu dormia na beirada. Eu olhei, nós dois estávamos deitados na cama, mas eu estava de pé. E a voz vinha da cozinha. Eu saí dali e fui pra cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, a cozinha era bem pequena. Era a pia com o fogão, a geladeira, a mesa do lado de cá e os armários de parede. Uma cozinha pequena. Sim. É como se aquela cozinha abrisse. Algo escuro assim abriu. Como se o chão abrisse, como se algo abrisse. E eu tava ali vendo. E eu comecei a ver muitas coisas ali. Cenário de guerra. Criança chorando. Meu Deus. Eu comecei a ver, e eu me lembro até hoje de uma mulher sentada assim no joelho, sabe? Quando a gente senta ajoelhada, Sim. com um rapaz no colo dela. E ela chorava com aquele rapaz no colo dela. A impressão que eu tinha que era filho dela que tinha sido morto, alguma coisa assim, pelo choro daquela mãe. E aquela voz começou a falar comigo
naquele lugar. Eu te chamei para dar vista aos cegos, libertar os cativos. E aquela voz começou a falar comigo, começou a ministrar comigo a respeito de um chamado na minha vida. E isso antes da gente sair para pastorear a igreja. Eu estava grávida do Mateus ainda. Ah, sim. E aí, menina, e aqui a voz começou a me ministrar e falar a respeito do chamado comigo. E de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. E do nada eu sentei na cama falando em línguas estranhas. Meu Deus. Então, assim, eu não tinha dúvida do chamado de Deus na minha vida. Aí, quando o Mateus nasceu, a gente foi pastorear a igreja. Mateus tinha 2 aninhos de idade, a gente quase perdeu o Mateus atropelado. Um carro atropelou ele com 2 anos e meio. Deu uma fratura de crânio extensa daqui da testa até atrás nele. Ele ficou com sequela na perninha direita. Sim. E Jesus curou a perna dele. Foi algo, assim, sobrenatural. Sobrenatural na vida do Mateus. Assim, e ele falava assim pra mim, quando ele voltou a falar, porque ele demorou pra voltar a falar, porque devido ao acidente e tal, ele falava assim pra mim, mamãe, por que Jesus mandou eu voltar? Menina, mas eu chorava. Ele falava assim pra mim, no céu é tão bonito, por que Jesus mandou eu voltar? Ai, meu Deus. Isso daí ele tinha acabado de completar 3 aninhos, porque ele sofreu um acidente, ele estava com 2 anos e 9 meses. Sim. Menina, uma criança de 3 anos não pode falar do céu assim com tanta convicção, se não for algo assim de Deus. E aí foi passando os dias, quando ele estava com 7 anos, era para operar a perna dele, porque ficou sequela na perna direita dele, ia ter que operar. E ele sentia muita dor, ele chorava muito. Ele chorava e ele falava assim, ora mamãe, ora, pede para Jesus me curar. Menina, eu só chorava. Eu não conseguia orar. Eu colocava a mão ali para tentar orar na perninha dele e eu só chorava. E eu me lembro que no última consulta dele, que o médico conversou com ele, falou que ia passar pela cirurgia, que ele ia ter que colocar um gessinho na perna, ficar, né, sem se mexer. O médico explicou tudo assim, numa linguagem bem infantil com ele, né? Quando a gente tava saindo dali, ele pediu para mim assim, mamãe, vamos no shopping? Eu falei, você não aguenta andar. Porque se ele andasse muito, ele chorava de dor. Aí ele, não, eu prometo que eu não vou chorar. Meu Deus. Aí eu peguei na mãozinha dele e fui caminhando bem devagarzinho. Sim. Aí daqui a pouco, menino, ele olha pra mim e fala assim, mamãe, Jesus está voltando, não tá? Eu falei, sim, filho, Jesus está voltando. Aí ele falou assim pra mim, e lá no céu, ele vai dar um corpo transformado pra nós? Eu falei, sim, lá no céu, Jesus vai nos dar um corpo transformado, a gente vai ter um corpo de glória. Aí ele me solta uma assim. Então, aí ele falou pra mim, então, mamãe, fala pro médico que ele não vai pôr gessinho na minha perna, porque lá no céu Jesus me dá uma perna nova. E eu confesso pra você que aquilo me desestruturou, porque eu fiquei sem saber o que responder, porque eu sabia da situação, que ele precisava da cirurgia, porque o médico não fez essa cirurgia antes, porque ele falou que perderia a cirurgia, a perna iria ficar torta de novo, então tinha que esperar ele fazer 7 anos pra mexer. Mas eu não podia também tocar na fé dele. Aquilo era uma fé dele, de uma criança de 6 anos e meio. Era outubro, ele faria 7 anos em fevereiro. Sim. Então, assim, eu não podia mexer na fé dele. E eu me calei, só isso. Eu me calei. Fui pro shopping com ele, deixei ele brincar um pouquinho. Sim. Brincar assim, de correr, ver as vitrines. e tinha lá, no shopping tem aqueles negócios de jogos e tal. Sim. Só que assim, a nossa condição financeira não nos permitia Sim. passar por isso. E então, mas ele brincou ali, ficou contente, aí a gente pegou, fomos embora depois. Menina, e eu não percebi, mas ele não chorou mais de dor. Só que eu não me lembro de ver ele chorando mais de dor, e eu não sei te explicar. E o médico me deu alguns exames para autorizar, porque precisava fazer os exames para poder fazer a cirurgia. A gente levou os exames na prefeitura, autorizamos, levamos ele para fazer os exames todos que precisava. Em novembro eu voltei. Voltei em novembro, entreguei os exames pro doutor, e aí o doutor foi medir a perninha dele. Como fazia toda a consulta. Sim. Tinha uma régua lá na parede, encostava ele lá só de cuequinha, media a perninha dele, aí mediu lá. O doutor falou assim pra mim, mãe, coloca ele na maca. Aí eu coloquei ele na maca. Aí ele mediu lá na maca, ó, pegou um esquadro bem grandão, foi medir a perninha dele. E aí o doutor se afastou assim, coçou a cabeça, me lembro até hoje a cena. Ele com a mão na cintura, coçou a cabeça e falou assim, mãe, mas por que esses exames? Eu falei, doutor, o senhor falou que ia mexer na perninha do Mateus. Aí ele falou assim, mas mãe, a perninha do Mateus tá no lugar, não tem o que mexer aqui. Eita. Menina, eu não sei se aquilo aconteceu ali a hora que a gente chegou, se foi assim gradual e eu não percebi, se Deus não permitiu eu perceber para fazer o milagre. Resumindo,
não precisou operar a perninha do Glória a Matheus. Deus, que Então, assim, bênção. a gente viveu muita coisa sobrenatural com Deus. Sim. Tivemos muitas experiências. Deus cuidou de muita coisa na nossa vida. Quando eu tive a Priscila, depois de 10 anos do Matheus, nós já estávamos numa situação melhor, já estávamos mais bem estabilizados financeiramente falando. E aí eu engravidei da Priscila. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que é agora. Eita. É agora que Deus vai fazer um milagre. E aí, menina, no dia da Priscila nascer, Dr. Ricardo chamou eu com meu marido para conversar. Vamos fazer uma laqueadura, mãe? Depois Pra- dela. Assim que tivesse a Priscila, mãe, vamos fazer uma laqueadura para não correr o risco de você engravidar de novo. Você sabe que, olha, até agora, graças a Deus, os outros filhos não têm nada. A gente não sabe nem como que essa vai nascer, se vai ter algum problema. Sim. E para não correr o risco, mas menina, e eu não queria fazer cesárea, até porque estava correndo o parto para ela nascer normal. Sim. E ele me convenceu, ele com meu marido me convenceu a fazer uma cesariana e fazer uma laqueadura. Jamília, ali foi como se o meu sonho tivesse sido enterrado naquele dia. Porque daí acabou, você entende que ali foi um ponto final? Sim. Eu entendi assim, não vai acontecer. Deus não vai fazer. E isso me fez entrar numa depressão pós-parto. Eu tive uma depressão pós-parto. Nós pastoreávamos uma igreja muito boa, menina. Era uma igreja assim, eu falo assim, Deus, ele prepara o cenário pra gente. Sempre quando a gente vai passar por alguma situação, Deus, antes ele prepara o cenário. Porque aquela igreja ali me deu um suporte muito grande. Era uma igreja animada, avivada. Era uma igreja muito estruturada. E foi uma igreja que a gente começou do zero. Uma igreja que a gente começou do zero. Foi um trabalho novo que a gente começou. Mas estava totalmente estruturado. Tínhamos obreiros, tinha pessoas que nos ajudavam. Uma igreja avivada, espiritualmente falando, avivada, sabe? E eu em depressão. Mas assim, o que que você queria que Deus fizesse por você ali? Ter mais filho? Você queria ter Não. mais? O que que... Sim, Na realidade, porque eu o queria seu sonho ali acabou. Mas Acabou. qual era o seu sonho ali? amamentar uma criança. Eu queria ser curada. Eu queria que o meu sangue estivesse limpo. E ali acabou. Ponto final. Não estava o sangue limpo e acabou. Eu não teria outro filho, não teria outra oportunidade. Ali foi um ponto final. Foi colocado um ponto final. E eu entrei em depressão. Tive complicações no parto. Sim. Na hora do parto eu tive algumas complicações. Eu tive um sangramento muito intenso, tive uma hemorragia na hora do parto. Depois que eu saí, eu não recebi o sangue que eu precisava. O médico pediu para dar 2 bolsas de sangue por causa da hora do parto, Sim. que sangrou demais. As enfermeiras esqueceram de aplicar esse sangue, me mandaram para casa. Depois de 10 dias eu fui internada. Quase entrei em óbito. A médica que me atendeu no dia que eu cheguei lá, ela fez os exames, ela falou assim, mãezinha, não sei como que você tá viva. Meu Deus. Não era pra você estar viva. Eu preciso te internar agora, eu não sei nem como que você tá de pé aqui comigo. Então, assim, foi um processo muito difícil. Foi uma desilusão, foi enterrar mesmo os meus sonhos. Só que assim, eu tinha que me manter de pé, porque eu tinha uma liderança. Eu precisava continuar firme. Seus filhos, né? Como mãe, como esposa. Como mãe, como com seu esposa. trabalho ali na igreja. Nossa. Como líder ali na Sim. igreja. Então, assim, eu tinha que me manter firme. Se bem que em casa, a minha filha Vitória, tadinha, com 13 anos só, ela cuidou da nenê, ela cuidou de mim. Ela enfrentou, assim, uma batalha. Ela foi uma guerreira mesmo. Porque eu não tava bem. Eu só chorava, eu não comia, não me alimentava. Eu só chorava dia e noite. Eu lavava o rosto, tomava banho, lavava o rosto e ia pra igreja. Eu pregava com um sorriso no rosto. Mas dentro de mim eu estava um bagaço. Estava assim, totalmente quebrada. Estava moída. E naquele ano, o Congresso de Mulheres daquele ano, menina, foi algo sobrenatural. O céu desceu na terra. Eu costumo dizer que de todos os congressos de mulheres que eu já vivi até hoje, aquele foi o que Deus mais, assim, agiu. Foi algo, assim, sobrenatural naquele lugar. Foi algo tremendo mesmo. E eu tava ali, tentando me manter firme. Sim. Aí a gente marcou uma Santa Ceia geral. Ia ter lá uma Santa Ceia geral e a gente ia apresentar a Priscila. Aí nós fomos, quando eu cheguei na porta da igreja, pra entrar, assim, eu tava assim, já pra entrar pra dentro. Eu ouvi uma voz que disse pra mim assim, a minha graça te basta. Era a resposta. Era a resposta que eu esperei durante 13 anos, se Deus não falava comigo. Eu tinha certeza do que ele estava falando, eu sabia do que ele estava falando.
Menina, eu vou falar pra você. Quando eu subia em cima do altar pra ministrar, era como se todas as minhas forças fossem restauradas. Meu Deus. Eu tinha convicção, ali eu sentia a convicção do meu chamado. Ali eu sentia, sabe? A cada palavra, a cada ministração, eu sentia a convicção do meu chamado. Falava, Deus me tirou da onde me tirou para que eu fizesse isso hoje. Eu tinha essa convicção dentro de mim, apesar de emocionalmente eu estar totalmente detonada, Abalada, tudo. mas ali Deus ele me fortalecia de uma maneira sobrenatural no espírito. Era assim algo sobrenatural mesmo. Meu Deus. Eu não tinha dúvida do meu chamado. E aí, no dia da apresentação da Priscila, Sim. no dia da apresentação dela, quando eu cheguei lá, eu ouvi a voz de Deus dizendo pra mim, a minha graça te basta. Eu sabia que era a respeito daquilo. Era como se Deus falasse assim, Silmara, independente do diagnóstico, você tem a minha graça sobre a tua vida. A minha graça é suficiente na tua vida. Aquilo para mim foi suficiente. Aquela palavra que Deus me entregou naquele dia foi suficiente para arrancar, sabe? Arrancar de dentro de mim aquela angústia, aquela tristeza que estava invadindo a minha alma. E assim, ó, naquele dia, um menino cantou um louvor que me quebrou, né? Ele cantou aquele louvor que fala, Deus pode te dar muito mais além do que pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais vai impedir a nossa primavera. Sim. Ali eu entendi o que Deus estava falando comigo. Ó, eu tive um sonho frustrado, mas o diabo não pode riscar o meu nome do livro da vida. O inferno, o diagnóstico, a prisão, nada disso pode impedir aquilo que Deus tem na minha vida. Isso. Glória a Deus. E ali eu entendi isso. E ali Deus curou aquela situação que eu estava vivendo. Aquela situação de depressão, de tristeza, de angústia, Deus curou ali naquele momento. E aquilo me deu mais força para me continuar. Para eu continuar mais um pouquinho. E foi algo assim que era o que eu precisava, era a resposta que eu tanto esperava. E assim, hoje, isso foi mais ou menos no mês de agosto, acho que foi no mês de agosto mais ou menos que aconteceu isso. No mês de outubro, eu fiz alguns exames. No mês de novembro, eu fui no médico, para o médico ver os meus exames. A minha carga viral estava totalmente indetectável. Por que que Deus não fez antes? Não sei. Ah, ele sabe. A gente que não sabe. Né? Não sei. O que mudaria? Eu acho que isso me trouxe mais experiência, mais intimidade. Eu acho que, né, seria essa a palavra. Isso me trouxe mais para perto. Me fez... quando eu olho assim, eu me sinto hoje, se você me perguntar, eu não tenho dúvida da paternidade de Deus sobre a minha vida. Não tenho dúvida do amor de Deus, do cuidado de Deus na minha vida. Coisas ruins acontecem com seres humanos todos os dias. Deus não deixa de ser Deus porque Ele não fez da maneira que eu queria que fosse. Eu jamais vou questionar Deus, eu vou me revoltar com Deus porque as coisas não aconteceram do meu jeito. Então, assim, sabe, eu só tenho de dizer isso. Cara, eu amo Jesus demais, sabe? Eu amo demais Jesus. Eu sou apaixonada por Ele. Maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse Deus. Glória a Deus. O agir de Deus na nossa vida é perfeito, né? É. Se você vê, eu costumo dizer assim, eu sou uma mulher de sucesso. Se alguém me perguntasse hoje, Silmara, quem é você? Eu poderia dizer assim, eu sou uma mulher de sucesso. Eu fiz uma promessa lá atrás, eu falei assim, ó, meus filhos não vão pisar os espinhos que eu pisei. Meu filho mais velho, ele tá com 29 anos, vai completar 30 anos, ele é autista, grau 2 de suporte, mas é assim, um menino crente, eu costumo dizer, ele é crente, sabe? Um menino crente, apaixonado por Jesus, Glória se a desenvolveu Deus. super bem, um filho maravilhoso. A Vitória, que era essa que cuidou de mim aos 13 anos, é uma mãe, hoje já é casada, é uma mãe incrível, sabe, assim, Meu Deus. uma mulher de Deus mesmo, canta também, louva, adora o Senhor. O Mateus casado, tem uma menininha, é empresário, assim, sabe, é um menino assim que corre atrás, que busca. A Priscila agora tá com 12 anos, todos saudável, sabe, todos ali. Gente, não tem, o que mais que eu queria? Ter um marido abençoado, ter um marido assim que cuida de nós, né, que é pai, que é sacerdote, que é parceiro, que é companheiro, que não me abandonou por nada. Você perdoou o seu pai. Ah, sim, perdoei meu pai. As coisas que ele fez. Sim. Tudo. Eu só consegui falar a respeito disso depois que eu consegui perdoar ele.
Porque assim, eu sei a diferença do que é sentir ódio, odiar alguém, Sim. e sei o que é perdoar, sei. Porque isso não me machuca mais. Sim. Tá lá, faz parte da minha história. E eu vejo também que se não tivesse acontecido, talvez hoje eu não estaria aqui do jeito que eu tô. Eu não seria quem eu sou hoje, se tudo não tivesse acontecido. Se eu não tivesse tido o pai que eu tive, a mãe que eu tive, eu não seria a mulher que eu sou hoje. E assim, eu perdoei sim meu pai. E quando ele partiu, ele já havia me pedido perdão. Ele também, nunca tocamos no assunto, mas pra você ter uma ideia, eu não chamava ele de pai, eu chamava ele pelo nome. Sim. O meu marido foi fundamental para me ajudar nisso, o meu marido trabalhou muito comigo em questão de perdão, porque Tem um processo. tem um processo, né? a gente não fala assim, eu aceitei Jesus e amanhã eu perdoei o meu Não, agressor, não é não é assim. É um processo que eu vivi de perdão, mas graças a Deus eu posso dizer pra você que eu perdoei, sim. E sinto falta dele, sabe? Eu sinto falta. Esses dias eu tava lembrando dele, da minha mãe. E tem a sua mãe também, né? Ela continuou servindo a Deus antes Continuou. de partir. Continuou. E ela partiu. Ela sempre falava assim: tudo que eu peço pra Deus é não me deixar numa cama, não quero ser Sim. cuidada. E eu me lembro que eu levei ela pro hospital. E ela não voltou mais. E realmente ela não voltou mais. Eu creio que Deus concedeu o pedido do coração dela, que ela falava que ela não queria ficar acamada. E ela foi uma mulher que sofreu muito. Mas que, graças a Deus, ela estava com Cristo, estava com Jesus. Sim. Então você perdoou seu pai, ele também pediu perdão, Sim. né? Você conseguiu chamar ele de pai novamente? Sim. Que era, né? Você não chamava ele Não. por tudo que aconteceu. Eu me lembro que o último dia, inclusive, que eu fui ver ele estava já na UTI, mas isso a gente já tinha se consertado Sim. antes, tudo. Mas o último dia que eu fui ver ele na UTI, eu chorei muito, porque ali, quando eu vi ele ali, eu não lembrei do pai que me machucou. Quando eu vi ele ali, eu lembrei do pai que cuidava de mim. E aí ele me viu chegando e ele falou assim: olha, Mara, o que estão fazendo comigo? Porque ele foi levado para o hospital, precisou amputar um pé. Aí amputaram um pé, depois amputaram um pouco mais para cima. Aí no outro dia amputaram uma mão esquerda. E no outro dia eles queriam amputar a mão direita. Meu Deus. E quando eu cheguei lá para ver ele falou assim: olha, Mara, o que estão fazendo comigo? E ele estava consciente, sabe? Sim. Mesmo na UTI, ele estava consciente. E aí eu falei para ele assim: pai, ninguém vai fazer mais isso com você. Não vai. Ninguém mais vai se machucar porque tá na hora do senhor ir embora pra casa. Eu falei pra ele: tá na hora do senhor ir embora pra casa. Ele falou assim: eu não quero que façam mais isso comigo. Você me ajuda? Eu falei: sim. Ninguém mais vai machucar o senhor aqui. E eu abracei ele ali, debrucei na cama, beijei ele, chorei muito, chorei porque aquilo me doeu demais. Porque assim, eu lembrei daquele homem forte, porque meu pai era um homem forte. Meu pai era um homem que, apesar de todo o mal que ele fazia pra família, lá fora, ele era um homem que defendia a família com a vida deles. Então assim, sabe, por isso que eu posso falar pra você que eu perdoei o meu pai. E ali você viu ele frágil, né? E eu vi ali as pessoas machucando ele. Tipo assim, pra mim eu senti como se tivessem arrancando tudo dele. Tudo que ele tinha. Porque assim, ele era bravo, ele era muito bravo, ele era valente, ele era briguento. Meu pai era briguento. Ele gostava de uma briga e ele era fortão, sabe? Sim. E eu vi ele ali, me machucou demais, sabe? Me doeu demais. Então assim, eu olhei pra ele aquele dia não com pena, mas com amor, Então, se eu tinha alguma dúvida se eu tinha perdoado de verdade, porque às vezes a gente fala da boca pra fora. A gente sabe disso, que tem muita gente que vive por aí falando que perdoou, mas dentro tá todo machucado, não consegue conviver com a pessoa, né? Da boca pra fora. Isso. Olha, naquele dia ali eu olhei pra ele com amor, sabe? E aquilo me doeu demais por não poder fazer nada. E como eu prometi pra ele que ninguém ia fazer mais nada pra ele, naquele dia eu chamei o médico, conversei com o médico, falei que não era pra fazer mais nenhuma cirurgia nele, que era pra somente dar um alívio pra ele partir. Aí o médico falou pra mim que tinha sido a minha irmã que tinha internado ele e que só podia fazer isso com autorização dela, porque foi ela que ficou responsável. Então tinha que... A minha irmã tinha que autorizar. Aí chamei a minha irmã, Sim. chamei ela, inclusive busquei ela na casa dela, trouxe ela lá na Santa Casa. Aí ela assinou tudo, falou: doutora, a gente só quer um alívio.
mas a gente não quer. Porque ele estava consciente, ele estava vendo que estavam amputando ele tudo, e a gente não queria isso. No outro dia de madrugada, a Santa Casa me ligou, não deu tempo de eu atender o telefone, mas daí eu peguei e eu vi Santa Casa de Limeira. Eu acordei meu marido, falei, levanta que meu pai faleceu. Ele falou, quem falou? Eu falei, não, tem uma ligação perdida da Santa Casa. Santa Casa não ia ligar 3 horas da manhã pra mim. Aí daqui a pouco a minha irmã ligou, eu atendi, ela falou, Mara, o pai foi embora, o pai partiu. Mas eu já tava se arrumando porque eu já sabia que eu via a ligação perdida. Então, assim... Você conseguiu pregar pra ele, falar do amor de Deus, da palavra? Sim, a gente levava ele pra igreja, inclusive ele congregou comigo. Esqueci desse detalhe, meu pai e a minha mãe congregaram com a gente. Então ele era evangélico, ele servia a Deus. Sim, já, ele e a minha mãe. A minha mãe auxiliava como diaconisa na congregação que a gente pastoreava, minha mãe servia ali junto com a gente. Ele se batizou também, desceu as águas. A minha mãe primeiro, lógico, né? Sim. E ele depois também congregava, era ali, nossa, dizimista fiel, se preocupava quando recebia o pagamento. A primeira coisa que ele pedia, separa meu dízimo ali, todo cuidadoso. Então, assim, ajudava ali né? Depois ele foi ficando mais fraquinho, ficando mais doente, e aí parou de ir mesmo. Somente depois que a minha mãe faleceu, ele parece que foi ficando mais debilitado. Foi muito rápido. Um ano depois ele partiu. Sim. Mas enquanto eles estavam bem ainda, chegaram a congregar com a gente. Eu fui pastora deles. Então, assim, o perdão, graças a Deus, Deus me concedeu essa graça, né? Porque não é da gente. Eu vejo assim, a gente, ser humano, a gente é ruim, né? A gente não tem nada de bom na gente. Mas o Espírito Santo trabalhou nas nossas vidas dessa forma.